Tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que eu e o Murilo temos a honra de poder contar a sua história, de ter você aqui na Band FM. E hoje eu tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Uma história, claro, especial para o Dia das Mães que está chegando. E a gente precisa falar sobre o coração de mãe, sobre os preconceitos, às vezes os preconceitos que nós mesmos temos. Mas a gente precisa falar sobre essa sensação, esse amor que nasce e que é sem igual. Eu espero que você se emocione. Eu espero que você curta essa história tão linda. Para tudo que você está fazendo e vem curtir o Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes o preconceito pode te impedir de viver uma vida com mais alegria e amor. Eu mesma sou a prova viva de que quando abrimos os nossos corações para outras possibilidades, um mundo novo, cheio de maravilhas inimagináveis, pode mesmo ser real. A minha história começa há muitos anos, quando eu conheci o meu primeiro marido. A gente namorou, casou, teve o nosso filho lindo, Kael. Nós vivemos muito bem por alguns anos. Mas em um determinado momento eu comecei a sentir que mesmo juntos, nós estávamos a milhares de quilômetros de distância um do outro. Ao longo da nossa jornada, nós fomos mudando e nos transformando em pessoas diferentes, com objetivos diferentes, vidas diferentes, sonhos, planos diferentes. E já não se encaixavam mais. Por isso, nós nos separamos. Logo depois da minha separação do pai do Kael, eu decidi entregar meu coração para Cristo. E isso transformou a minha vida completamente e para sempre. Era um domingo quando toda a minha história mudou. Um casal bateu na minha porta pedindo ajuda com 2 crianças pequenas debaixo dos braços. Logo de cara dava para ver e sentir que aquela família passava por muitas necessidades. As 2 crianças, mesmo pequenas, eram tão magrinhas. Percebendo aquela situação toda, eu me comovi. Eu decidi ajudá-los. Aos poucos eu fui me envolvendo com a família. E além de dar comida, roupas novas e até uma quantia em dinheiro, eu ajudei a montar uma casa toda mobiliada para eles. Naquela época eu pensava que fazendo isso, eu estaria ajudando a fazer com que eles prosperassem. Mas a verdade é que não consegui enxergar a realidade óbvia que estava bem ali na minha cara. Com o passar do tempo, ao invés daquele casal se reerguer, eles só foram afundando mais e mais. Eles sempre precisavam de dinheiro e eu ajudava cegamente sem desconfiar de nada. Algumas pessoas ao meu redor, vendo todo o meu esforço e a minha disposição em ajudar, me diziam para abrir os olhos, porque eles não queriam mudar de vida realmente. Eles não davam valor para mim, só para o meu dinheiro. No começo eu não quis dar ouvidos, não. Só que depois eu descobri que aquele casal que eu tanto tentava ajudar e por quem eu tinha tanto carinho, gastava todo o meu dinheiro em drogas. É isso mesmo que você ouviu. Infelizmente, tanto o pai como a mãe da família tinham problemas em vício de drogas e eles sempre trocavam tudo que tinham e podiam para sustentar o vício. Quando eu descobri isso, foi tão triste para mim. E depois da minha descoberta, eu passei a não dar mais dinheiro algum para aquela família. Então, eles tiveram que começar a se virar para conseguir as coisas deles. De tudo, o que mais me deixava aflita era a situação das crianças. Tadinhas, eram tão pequenas. A menina mais velha, Maria Alice, não tinha nem 4 anos. O irmãozinho mais novo, Will, ainda era um bebê de colo. Tão pequenos e já tendo que lidar com aqueles pais naquelas condições.
Era desesperador demais ver aquilo. Algumas pessoas que também conheciam aquela família ligavam para o conselho tutelar, mas ninguém nunca resolveu aquela situação, nunca. Parecia que aquelas crianças estavam condenadas a uma vida miserável, cheia de incertezas. Era muito triste de ver. Mas o que a gente não sabia é que muita coisa ainda ia mudar. Num dia, quando eu estava na minha loja de roupas trabalhando, a mãe da Maria Alice chegou com a filha no colo. Ela me disse que tinha conseguido arrumar um emprego num ferro velho, mas que não teria onde deixar a filha e que por isso ela queria deixar comigo. Eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Como assim deixar comigo? Ela disse que não tinha mais condições de sustentar os filhos. E aí simplesmente virou as costas e foi embora. Sem mais nem menos. Me deixando ali em choque, pregada no chão e totalmente perdida com uma criança no meu colo. Depois que a mãe da Maria Alice foi embora, eu liguei para o conselho tutelar para ver o que eu deveria fazer. Eu expliquei todo o caso e eles pediram para que eu fosse até lá para a gente poder conversar. Lá um homem que me atendeu perguntou se eu queria ficar com a Maria Alice sob os meus cuidados, porque se eu não quisesse ou não pudesse, eles teriam que levá-la para um abrigo. Mas que se eu ficasse com ela, eles me dariam um termo de responsabilidade para eu ser a responsável legal por ela. Olha, sinceramente, quando o moço do conselho tutelar me falou aquilo, em um primeiro momento eu não soube o que responder. Naquela época, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Eu confesso que eu tinha um certo tipo de preconceito quanto à adoção. Sim, eu sei, pode parecer um absurdo, mas naquele tempo eu era o tipo de pessoa que acreditava que os filhos dos outros poderiam vir com os mesmos defeitos e personalidades complicadas dos pais biológicos. Eu realmente achava isso, achava mesmo. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que responder. Eu estava me sentindo pressionada. A Maria Alice estava segurando a minha mão. E de repente ela me deu um apertão, como que impede alguma coisa, como que impede a atenção. Eu olhei para ela, bem nesse momento, nesse pequeno instante. E foi aí que eu entendi claramente o que o meu coração estava me implorando para fazer. Eu vi que eu nunca ia conseguir me perdoar se deixasse aquela menininha largada à própria sorte. Por isso eu pedi para o conselho tutelar fazer o termo de responsabilidade. E assim começou a minha história de adoção da Maria Alice. Naquele momento eu confesso que eu não pensei muito sobre os gastos financeiros de criar mais uma criança. E agi por impulso e com o meu coração. Mas graças a Deus, com o tempo as coisas foram se ajeitando. E enquanto eu fiquei com Maria Alice, a minha mãe ficou com o Will, irmão mais novo dela. A Maria e o Will nunca foram separados. Apesar de viver em casas diferentes, a gente nunca escondeu nem o parentesco deles e muito menos a história de vida que eles tinham. Todos nós vivemos tranquilamente assim por um tempo. Minha mãe estava criando o Will e eu criando e cuidando da Maria Alice e do meu primeiro filho, Kael. Até que eu conheci alguém e me apaixonei. Eu acreditei que aquele homem era o meu príncipe encantado. E no começo ele foi mesmo. Ele me tratava tão bem. Nosso relacionamento era ótimo. Nós decidimos morar juntos há algum tempo. E a família cresceu quando eu tive minha filha Maitê. Nossa, como a gente era feliz. Muito. Era assim, muito. Mas infelizmente essa relação também se desgastou. Quando eu percebi que não estava dando um exemplo de relacionamento saudável para os meus filhos, eu e o pai da Maitê nos separamos. Depois dessa minha segunda separação, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Eu sentia como se minha alma estivesse despedaçada e não tivesse cura. Mas graças a Deus, eu estava bem enganada.
Algum tempo depois, outra pessoa especial apareceu na minha vida, o Victor. Ele trouxe de volta o fôlego da vida e aquela cura para minha alma que eu achei que não existisse mais. O Victor mostrou para mim e para os meus filhos que homens decentes podem sim existir no mundo e mesmo sem saber direito como, ele assumiu os meus filhos como se fossem dele e construiu comigo uma família. Ano passado, infelizmente eu perdi a minha mãe e foi uma fase bem difícil para mim. Ninguém está preparado para isso, né? Mas eu tinha meus filhos e precisava ter forças para enfrentar tudo. E além do mais, o Will também veio morar com a gente, aumentando ainda mais a nossa família. Mas apesar dessa parte triste de perder a minha mãe, foi também no ano passado que eu e a Maria Alice conseguimos realizar o nosso maior sonho. Depois de muitos anos esperando, finalmente nós conseguimos a certidão de nascimento da Maria com meu nome e sobrenome, para que não tenha mais nenhuma dúvida perante a lei e para que não reste dúvida para ninguém de que ela é minha filha. Minha filha, sim! Hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa tão feliz, graças às bênçãos que eu recebi ao longo da minha vida, principalmente meus filhos, que hoje têm 16, 12, 9 e 6 anos. E o meu marido. Eu sou uma mulher tão sortuda, tão realizada, e agradeço todos os dias a Deus por tudo e por cada escolha que fiz, porque sem elas eu não estaria aqui hoje contando essa história. Se tem um conselho que eu posso dar a você que está ouvindo toda a minha história, é que você não tenha medo, nem preconceito em relação à adoção. Esse ato pode mudar a sua vida e trazer alegria e felicidade. Aliás, uma felicidade que você nunca poderia imaginar. A criança precisa de amor e você também. Eu amo os meus filhos do mesmo jeito e os 4 são a minha maior riqueza. Que nesse domingo, no Dia das Mães, você possa aproveitar ao máximo o tempo que tem com seus filhos. Eu desejo de todo o meu coração que cada filho possa aproveitar o máximo com suas mães. Esse é o maior presente que nós temos. Promete que não vai crescer distante, promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhos